Efésios capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, ou como filhos amados. É o próprio apóstolo Paulo falando aos Efésios. E quando ele nos fala, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, ser imitador de Deus ou ser imitador de Jesus Cristo é ter ele como nossa fonte de inspiração. Quando eu falo sobre a fonte de inspiração ou ou inspirar, quando eu falo sobre a palavra inspirar, é trazer aquilo ou trazer o ar que está fora para dentro. Então, se inspirar em Jesus é trazer da sua essência para dentro de nós. É trazer o caráter de Jesus para dentro de nós. Resumindo, é viver uma vida semelhante à vida de Cristo. Então, sejamos imitadores de Cristo. E aí, às vezes, nós podemos perguntar, mas como assim? Se inspirar em Jesus é trazer da sua essência para dentro de nós? Será que nós não estamos cometendo um equívoco falando dessa forma? Mas quando nós vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 7, lá está escrito: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus soprou no homem aquilo dele mesmo, deu aquela bafejada, né, de Deus, o sopro de Deus no homem, e o homem se tornou um ser vivente. Então o homem agora passou a ter do próprio Deus dentro dele ali, passou a ter a essência do próprio Deus. Por isso que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não na fisionomia, mas no caráter de Deus. Aquilo do caráter de Deus que foi colocado dentro de nós após o próprio Deus ter colocado ou ter soprado nas narinas do homem. Porém, com o passar do tempo, o homem se desviou, o homem caiu e houve essa queda. E o homem agora afastado de Deus, longe de Deus, por causa do pecado. Agora é necessário que o homem torne para Deus, que o homem volte para Deus. Então, o homem está morto espiritualmente. Porém, Jesus ele convida o homem através da sua morte, através dele, do próprio Jesus, a se reconectar. Jesus chama para nós voltarmos para a posição original na qual nós caímos, na qual nós saímos dessa posição. E aí ele nos volta a maneira que nós temos para voltar a essa posição original é somente através do próprio Jesus Cristo. E ele nos convida a voltar a essa nova posição e ser imitador dele. E aí ele ainda diz mais, como filho amado. Meu Deus. E aí, lembrando aqui esse finalzinho desse versículo 1 do capítulo 5 de Efésios, quando ele diz: sede imitadores, ou portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados. E eu que tenho um filho pequeno, né, o Kemuel, muitas das vezes aquilo que eu faço, ele pega aquilo como uma fonte de inspiração para ele, e ele quer fazer da mesma forma, porque ele quer ser parecido comigo. Então, se nós queremos ser parecido com Deus, nós temos que andar nas mesmas pisadas, temos que fazer aquilo que Deus fez e faz aqui na Terra, temos que olhar para a vida de Jesus e ter ele como a nossa fonte de inspiração primária, ter ele como a nossa fonte de inspiração. Então, temos que andar nas pisadas, fazendo aquilo que o nosso Jesus fez e que ele continua fazendo. Então, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sejam inspirados por Deus. Tenham o próprio Jesus Cristo como uma fonte de inspiração para a sua vida, que assim o Senhor com certeza irá abençoar a sua vida, irá nos abençoar. Então, a mensagem de Deus para nós nesse dia de hoje é: sede, pois, imitadores de Deus. Ou se inspirem na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Fique na paz, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos.